Olá, amigos. Vamos dando início nesse momento ao nosso encontro de assistência espiritual da nossa casa, o Grupo Espírita Peregrinos do Caminho. Vamos enchendo o nosso coração de amor, nos unindo aos nossos irmãos, os nossos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual da nossa casa, aquela casa bendita que nos acolhe. E vamos juntos sentir toda essa luz que recai sobre nós, que vem nos preparando para esse nosso momento semanal. Que possamos nos unir pelo amor, pela vontade de estarmos com Cristo, pela fé no nosso Pai Criador. E vamos deixando de lado os nossos afazeres, nossos pensamentos do nosso dia a dia. Vamos nos colocar inteiramente nesses momentos aqui, passamos juntos aqui, fazendo uma reflexão de algumas palavras, para que possamos, ao término desse encontro, nos sentirmos melhores do que quando ele começou. E assim, vamos, por um pequeno momento, vamos fechar os nossos olhos. Soltar totalmente o nosso corpo. Vamos nos relaxando, para ir chegando totalmente nesse momento, para esse encontro divino que nos foi preparado. E juntos vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão da lição 2 do livro Fonte Viva, que já foi mostrado para vocês na semana passada. Nós vamos mostrar mais uma vez. A lição 2 tem como título Modo de Fazer. E ela inicia com uma passagem de Paulo aos Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essas palavras estão contidas numa carta que Paulo enviou aos Filipenses. Ele tinha um amor e uma gratidão muito grande por aquelas pessoas. E ele enviou essa carta com esse despertar, para que nós, na época foi direcionada aos Filipenses, mas que ela cai plenamente para nós em todos os tempos. Que nós busquemos nos aproximar o máximo possível desse sentimento de Cristo. Essa é a nossa meta. Nós precisamos entender como realizar essa nossa busca. E Emmanuel traz aqui para nós o modo de fazer. Ele traz aqui como se fosse assim uma trajetória de Jesus, para que a gente possa ir nela nos espelhando, para poder fazer o nosso sentimento se aproximar o máximo do que é o sentimento de Cristo. Então vamos fazer a leitura. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam a carne para desfazer quanto fizeram.
Ainda a mesma criatura ociosa, que passou o tempo em inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspirou no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Ele diz assim: sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então, Emmanuel, ele nos propõe aqui um modo de fazer, como fazer essa trajetória para aproximarmos o nosso sentimento que houve também em Jesus Cristo. E para os filipenses, Paulo sugeriu sempre que tivesse a confiança, a alegria, o amor cristão e a firmeza. Foram sugestões dadas e que nós podemos trazer para nós a todo tempo. Todos nós, todos os espíritos, quando reencarnam, eles vêm com uma programação. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele traz bastante relato que esclarece bem essa questão. Todos nós viemos com uma programação que ela visa a nossa evolução espiritual. A gente se tornar esse ser mais próximo da luz divina. Mas quando aqui chegamos, nós acabamos nos perdendo nessa trajetória. A gente se envolve com questões menos importantes e que acabam por tomar muito mais o nosso tempo, a nossa atenção. E com isso, a gente acaba prolongando ainda mais esse nosso crescimento. Todos nós temos essa oportunidade de buscar todos esses exercícios que a vida vai oferecendo. Cristo nos mostrou a sua trajetória a todo tempo. Ele nos mostrou como fazer. Tudo que ele colocou para os discípulos e que eles vieram nos trazer depois, através dos registros, foi para ir nos ensinando como que essa trajetória pode ser feita.
Mas, infelizmente, nesse percurso, através dos percalços, a gente vai desviando. Nós já trazemos muitas mazelas de vidas passadas. Nós viemos aqui para fazer essa correção e fazer melhor. Mas nem sempre isso acontece, porque isso requer muita responsabilidade e muito propósito, o que muitas vezes faz com que não nos melhoremos, porque a gente acaba dando mais valor às questões materiais do que às espirituais. Em outros momentos, acabamos também nos entregando à ociosidade. Existem aqueles que não querem pensar em nada disso agora. Ah, não, isso não é para mim, eu prefiro não pensar em nada disso. Como se, eu não pensando, eu não tenho responsabilidade. Eu vou ser evoluído automaticamente, como se assim fosse. Mas não é o que acontece. Nós precisamos fazer esse trabalho diário, esse trabalho constante dentro de nós. Vamos dizer, a nossa reforma interior. É assim que a gente vai melhorando. E não nos falta recursos, né? Não nos falta, porque além de todos os registros que nós temos, Jesus vai nos falando de diversas formas. Ele vai nos falando através de outras pessoas, através das situações, até mesmo nos momentos de grande sofrimento que passamos. Todos eles estão contidos ali lições para irmos aprendendo. Precisamos ter olhos de ver, precisamos observar como fazer. Um perigo muito grande que ocorre na vida são os períodos de ociosidade. Nesses momentos, nós caímos em armadilhas. Os vícios físicos, os vícios morais, muitos deles iniciam nesses momentos. Porque quando a gente decide, não vou pensar agora nas minhas responsabilidades, eu quero deixar minha mente livre. Não existe mente livre. Se você não preenche a sua mente de coisas boas, certamente que elas vão ser preenchidas de coisas ruins. É assim como nós temos irmãos que estão ao nosso lado, irmãos espirituais que estão do nosso lado, dispostos a nos ajudar sempre. Nós temos também aqueles que querem nos desviar. Aí é que a gente precisa ficar muito atento. Joana de Ângeles, ela diz assim, no livro Leis Morais da Vida: o momento do ócio é o perigoso para o cristão que quer evoluir, e não o momento da dor ou do sofrimento. No momento da dor, do sofrimento, é o momento que nós mais fazemos prece. Através da fé, a gente se aproxima muito mais de Deus. Então, esses não são os piores momentos para a nossa evolução, e sim o momento do ócio. Não podemos confundir ociosidade com descanso, né? Todos nós precisamos do descanso, assim como precisamos do trabalho. E esses momentos do descanso da nossa vida material, esse momento a gente pode aproveitar grandemente com coisas boas, né? Quanta coisa boa que a gente pode fazer. Quando a gente faz um passeio que a gente vai encontrar com a natureza, ou quando a gente tira, né, quem tem um animal para ficar com seus animais, ou ficarmos mesmo com a nossa família, com as crianças, ver um bom filme, ler um bom livro, ter conversas boas. Quanta coisa boa que a gente pode ter
E naquele momento a gente está trocando vibrações, a gente está crescendo, porque um leva para o outro mensagens de positividade, de crescimento. Nós precisamos, a todo momento, entender esse modo de fazer que Emmanuel vem nos dizendo aqui, é o modo de fazer de Jesus, que sendo esse o espírito mais evoluído que aqui esteve, nesse plano, ele sempre se colocou como servo, não é assim? Toda passagem de Jesus, a gente vê sempre, nunca, nenhum momento, ele esperando que fosse servido, que trouxesse a ele o que ele queria. Não, ele esteve sempre nos dando o exemplo do servir com amor e humildade. Essa foi toda a mensagem dele. E é isso que é onde a gente precisa mirar. Nós estamos muito longe disso, porque a gente ainda se apega muito, muito a valores mundanos ainda, que não vão nos levar a nada, são transitórios, são aqueles que a gente não vai levar. Quando a gente coloca mais valor às coisas perecíveis, aquelas que depois do desencarne não vai partir com a gente trava nesse aprender o sentimento de Cristo, ali a gente trava, aí a gente perde muito tempo. É ali que a gente precisa aprender como que Jesus sempre fez. Aqui Emmanuel trouxe diversas formas, que aí a gente pode entender que é assim, Jesus nunca fez nada cobrando reconhecimento, ele nunca impôs condições, ele nunca fez por orgulho de seus feitos, querendo ser mostrado, né? Ele sempre fez com humildade para que aqueles que recebessem não se sentissem humilhados. Nós precisamos pensar muito nisso, porque às vezes a gente coloca um preço tão grande naqueles ditos gestos de doação, que a gente não tira o proveito que poderia tirar naqueles momentos para nos tornarmos melhores. A gente precisa aprender muito sobre a humildade. A humildade é uma coisa assim que todos os dias a gente podia parar um pouquinho para refletir sobre ela, para a gente mudar lentamente aquelas horas de pompa, sabe? Quando pisa no nosso calo, que o orgulho, pá! É ali que a gente tem que pensar bastante. Porque as bênçãos na vida, elas sempre vão nos chegar. Nós sempre vamos poder estender as mãos como Jesus fez. Mas a gente precisa, para isso, ter humildade e confiança. Vou contar rapidamente uma história de Chico Xavier. Chico, ele era catequista na Igreja Católica. E quando ele se tornou espírita, ele não pôde mais, a igreja não permitiu mais que ele fizesse. Só que as crianças começaram a sentir muita falta das aulas do tio Chico, que assim chamava. E as mães então procuraram Chico para pedir a ele se ele não podia continuar dando as aulas. Chico falou, olha, só se eu der na minha casa. E eles aceitaram e foram. E Chico reuniu todas as crianças embaixo de uma árvore. E ali ele foi dando aula. Só que quando foi dando umas 2 horas que as crianças já estavam ali reunidas, ele foi lembrando que na igreja tinha um lanche no final. E ele não tinha o que oferecer para as crianças. Ele mal tinha ali na casa dele uns pedaços de pão e água. Ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso mandar essas crianças para casa desse jeito com fome, eu vou ter que fazer alguma coisa. E Chico se recolheu em prece, naquela confiança que nós sabemos que ele sempre demonstrou. E de repente começou a dar um vento muito forte, balançava os galhos, as árvores, as folhas faziam muito barulho nas árvores.
E aí uma vizinha chegou e falou: Chico, o que é isso? Que barulho é esse? Aí o Chico falou: o vento. Ela falou: e essas crianças aí? Aí ele explicou e ela falou: mas essas crianças devem estar com fome. Peraí que eu vou ver aqui o que eu tenho para oferecer. Aí foi lá e trouxe um bolo, um suco. Aí outra vizinha, outra foi fazendo a mesma coisa. E de repente Chico tinha 12 famílias ali nos arredores oferecendo lanche para que ele pudesse continuar dando as suas aulas. Então, olha o modo de fazer. Esse nosso irmão, que está na mesma trajetória, não está mais reencarnado nesse momento, mas que deixou para nós aqui, que caminhou nesse momento, ele deixou um grande aprendizado desse sentimento de Jesus que nós precisamos muito aprender. O que nós precisamos entender? Nós estamos aqui para, com humildade, servir ao Pai. Fazer com que realmente o melhor de nós seja transferido para os outros. E tanta coisa a gente pode fazer. Nós podemos doar o nosso sorriso. Olha que coisa boa a gente sorrir. Tem gente que fica tão feliz de receber um sorriso. Quantas vidas a gente muda oferecendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite com um sorriso. Se pudermos, vamos oferecer também um prato de comida. Vamos oferecer os nossos ouvidos. Tem tantas pessoas em sofrimento porque precisam de alguém para ouvi-los. Vamos nos colocar à disposição do outro. Quantas vidas nós vamos poder mudar de pessoas que vão saber que a hora que precisar conversar, se abrir, vai ter ali alguém para ouvir. E nós podemos ser essas pessoas. Vamos aprender também com Jesus o amor, quando ele vem em forma de uma matéria, da forma que ele vier, ele tem todo o seu valor. Vamos deixar de lado preconceitos, vamos deixar de lado o julgamento alheio. Jesus, quando fez a observação para os apóstolos da doação da viúva, da moeda que ela deu, que era a única moeda, o único sustento que ela tinha ali, ela entregou totalmente, ele recebeu igualmente a fortuna de Zaqueu. Mas por quê? Aquele momento de Zaqueu era tão importante, porque naquele momento, esse irmão, que ele era o cobrador de impostos, que ele recebia tanto dinheiro de forma ilícita, ele estava naquele momento disposto a fazer a sua transformação interior. Até ali, ele não entendia como aquela viúva o que era entregar tudo que tinha em nome de Deus. Mas naquele momento ele estava renascendo, porque a angústia, o sofrimento interno estava acabando com ele. E naquele momento, ele decidiu seguir os caminhos de Jesus. É o que precisamos aprender com Jesus. Vamos deixar de lado os julgamentos. Jesus disse naquele momento: hoje eu preciso ficar em sua casa, disse a Zaqueu. Os apóstolos não entenderam, julgaram. Como você vai estar dentro da casa de um homem de vida tão errante? Como que nós fazemos hoje? Será que nós conseguimos fazer a nossa caminhada com a mente tão limpa como Jesus?
Será que a gente consegue realmente dar o melhor de nós? Será que a gente consegue fazer puramente por fazer, sem que a mão esquerda não saiba o que faça a nossa mão direita? Será que a gente está doando o melhor de nós com a verdadeira intenção? Será que a gente já está aprendendo um pouquinho esse amor do Cristo, esse sentimento que há em Cristo? Jesus nunca exigiu que fosse compreendido, que o seguisse, que o amasse. Ele simplesmente propôs o amor de Deus. Certamente, se hoje aqui estivesse encarnado, ele já teria chamado a nossa atenção do porquê de tanta violência e tanto preconceito com o próximo. Nos teria aconselhado a nos apegarmos mais à essência do que à forma. Se a violência está dominando nossa terra, é porque estamos dando mais valor às questões externas do que internas. Vamos buscar o que há de melhor dentro de nós. Vamos limpar a nossa mente de tanto sentimento ruim, tanto sentimento negativo que ainda paira em nossa atmosfera. Todo sentimento construído por nós que aqui estamos. Então vamos nos somar em bênçãos para mudar tudo isso. Nós fomos criados para progredir, para evoluir, para sermos espíritos puros, assim como Jesus. Mas para isso nós precisamos nos despir de todo esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, tudo isso que nos impede de fazer o caminho reto. Se tivéssemos mais amor, mais caridade, né, que a caridade é o amor em ação, se a praticássemos e se tivéssemos mais humildade, certamente estaríamos desenvolvendo muito mais virtudes. Então vamos criar um marco na nossa vida. Vamos deixar muito claro que a caridade, com humildade junto, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Esse é o modo de fazer que Emmanuel nos propôs aqui. Nos clarear todos os ensinamentos que Jesus vem nos trazendo, hoje e sempre. Então vamos nesse momento, agradecendo muito por esse momento em que pudemos aqui estar juntos, fazendo essa reflexão. Vamos então, fechando os nossos olhos, aproveitando esse momento de grande harmonia que estamos envoltos. Vamos nos aproximando de todos esses bons amigos, as fraternidades cristãs do espaço, o nosso querido Anjo Ismael, e vamos juntos dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes e auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E vamos rogando a bênção da nossa querida Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, rogando a vós, Mãe,
que nos leve até o nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, que possamos nos espelhar sempre em seu sentimento, para que possamos fazer a nossa trajetória de mais amor, de mais vontade de caminharmos até o Pai. Rogamos sempre, Mestre, que vossos ensinamentos estejam sempre conosco, em nossa mente, em nossos corações. E caminhando até o Pai, de joelho em espírito, queremos colocar aqui toda a nossa gratidão por mais essa passagem, por mais essa reencarnação, essa grande oportunidade que estamos tendo de nos tornarmos pessoas melhores, que possamos fazer o melhor de nós. E vibramos para que assim seja para toda a humanidade, que seja um momento de grande despertar para todos, esse momento em que o nosso planeta Terra passa por grande sofrimento, um sofrimento coletivo, que possamos trazer para nós aprendizados, que possamos desenvolver o melhor de nós, estendendo as nossas mãos, abrigando os nossos irmãos que tanto necessitam uns dos outros, e que possamos ser esses irmãos a oferecer o melhor que tem dentro de si. Que as nossas vibrações de amor, Pai, entregamos em suas mãos, para que seja levado como um bálsamo a todos os corações em sofrimento. Estejam esses irmãos onde estiverem, que possa chegar nesses locais de sofrimento, seja eles no plano material ou no plano espiritual, que possa chegar a todos os lares, principalmente nas mãezinhas, nos pais, que estão assistindo os seus filhos partindo de seus lares para o plano espiritual, que possa envolver aos filhos que estão deixando os seus pais partirem nesse momento com tanto sofrimento. Mas vibramos também que esses irmãos que estão retornando à pátria espiritual possam fazer essa passagem com mais equilíbrio, com mais aceitação. Que as nossas vibrações de amor possam preencher todos os corações que se encontram vazios, necessitados desse afago, dessa presença amiga que podemos ser. Estejam esses irmãos onde estiverem, que possa chegar até eles, a esses nossos irmãos que estão afastados de seus lares, que perambulam pelas ruas, que se for o momento chegado, deles deixarem essa trajetória de tanto sofrimento, que as nossas vibrações possam auxiliar nesse momento tão importante, para que eles possam retornar às suas famílias. Que as nossas vibrações ajudem também e chegue até essas crianças que necessitam de um lar, de uma família. Que possamos, Pai, envolver a todos indistintamente. Esteja ele num palácio ou esteja ele num casebre, mas que ele esteja nesse momento sentindo conforto
em cima da angústia que possam se encontrar, pois sabemos que a riqueza maior é o amor dentro de si. Que eles possam sentir apaziguando esse sofrimento interno, que possam sentir o momento do despertar para essa nova vida, com amor e com verdade, como Cristo nos ensinou. Que as nossas vibrações possam envolver a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que se dizem os nossos inimigos, que possa envolver a todos os templos religiosos, aqueles que professam a palavra do nosso Pai. Que possamos, Pai, nos manter sempre firmes nesse propósito de continuarmos essa caminhada do bem. Que possamos ficarmos o mais próximo possível da nossa programação, pois sabemos que toda ela é feita com o propósito de nos colocarmos numa caminhada feliz, numa caminhada de brandura e de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Rogamos ainda ao nosso Pai que possa assistir a todos esses pedidos que foram colocados nas papeletas, para que, de acordo com as possibilidades, com a sua misericórdia, possa acolher os pedidos de nossos irmãos, principalmente esses que se encontram em sofrimento. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo por mais essa oportunidade e vamos encerrando aqui o nosso encontro, desejando uma boa semana a todos. Fiquem em paz.